Bom dia, paz seja convosco. Todos bem? Deixa eu aumentar esse som aqui. Muito bem. Hoje é a nossa terceira aula sobre morte, o que sabemos a esse respeito, sobre ela, de maneira bíblica e também de maneira escatológica. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Vamos compartilhar aqui esse tempo e eu convido vocês a estarem comigo nesse trabalho, nesse propósito, né? Hoje é um domingo diferente, um domingo especial, domingo de Páscoa, e que dá todo sentido e significado para aquilo que nós estamos vendo juntos aqui, né? Nessa disciplina. Então, eu quero primeiramente orar com você e, na sequência, falarmos aí um pouquinho sobre a questão da morte, então, sobre esse tema que nós começamos. E hoje é o terceiro domingo falando sobre esse tema. Então, nós falamos algumas coisas muito interessantes. E nós falamos sobre a morte física, nós vimos a estrutura do ser humano. Nós falamos o porquê do medo da morte. E nós falamos na semana passada sobre a morte eterna, sobre a morte espiritual. E também falamos a respeito do estado intermediário. Hoje nós vamos falar sobre a morte eterna, ressurreição e juízo. Ok? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, nesta manhã, Senhor, nós te damos graças por estarmos juntos aqui, ainda que de maneira virtual. Sabemos que esse tempo e esse trabalho, esse propósito, Senhor, é para dar honra e glória ao teu nome. E eu peço que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com capacidade, com entendimento, abrindo, Senhor, o nosso entendimento para falar com cada um de nós, para que a tua palavra fale ao nosso coração, de maneira poderosa, de maneira simples, mas muito especial. E que também provoque em nós não apenas o conhecimento intelectual, mas o temor do Senhor, que provoque em nós mudanças, que provoque em nós milagres, maravilhas, que esse processo, que tudo aquilo que nós estivermos estudando aqui juntos hoje, possa trabalhar em nossa vida, em nosso coração, de maneira a provocar valores que o Senhor tem para nós, que são inegociáveis, irrefutáveis e eternos. É no nome de Jesus que nós assim oramos e também já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Deus abençoe em nome de Jesus, que nós possamos estar juntos aqui nesse tempo. Eu não sei exatamente quem está conectado aqui, eu só sei que tem algumas pessoas, mas eu deixo aqui para você já o meu bom dia. E nós vamos seguir aqui para a nossa aula. Como nós estamos falando, hoje, domingo de Páscoa, um domingo muito especial, e nós vamos falar exatamente sobre a ressurreição. Um dos pontos da nossa aula de hoje é falar sobre a ressurreição. E a ressurreição é o que dá todo sentido e significado para a Páscoa. Então, nós vimos nas aulas anteriores, na nossa primeira aula, nós vimos sobre conceitos de morte, sobre como a Bíblia define a morte, algumas passagens bíblicas que falam sobre a morte. Nós vimos a estrutura do homem, o medo da morte, porque as pessoas têm medo da morte, e falamos mais especificamente sobre a morte, enquanto morte física. Na nossa segunda aula, nós falamos a respeito da morte espiritual, que ela é em decorrência do pecado. Romanos 6:23 fala isso para nós. O salário do pecado é a morte. Nós vimos que o homem ele está nesse processo desde o Éden, por isso o texto bíblico vai nos afirmar ainda que o homem, todos nós estamos sujeitos a isso, e até que se tenha Jesus como Senhor e Salvador, para que então tenha acesso à vida eterna por meio de Cristo Jesus. E a morte de Cristo é quem nos trouxe reconciliação com Deus, né? Através do crer
Isso, a palavra do Senhor, Hebreus 9:27, vai dizer que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas aquele que crê, João 11:25, já deixou muito claro, eu até comentei aqui sobre o meu testemunho, João 11:25, ele vai trazer para nós que aquele que crê em Cristo, ele já tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está sob condenação. Então, crer em Cristo faz toda a diferença. Por que crer em Cristo faz toda a diferença? Porque o não crer em Cristo, ele simplesmente leva o homem à condenação. O fato de você crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, que ele deixou a glória celestial, ele deixou os céus, se fez servo, se esvaziou de si mesmo, se fez servo, se fez homem, habitou entre nós e pagou o preço da salvação, ou seja, cumpriu todo o propósito de um plano de redenção criado por Deus desde o princípio, que está lá em Gênesis 3:15, então isso faz com que nós tenhamos acesso a Deus e à vida eterna. Sem isso, não teria como acontecer. E Cristo, por que Cristo fez esse processo de redenção? Porque lá no Éden, num primeiro momento, quando o homem pecou, o homem rompeu a aliança com Deus. E esse romper a aliança fez a separação entre o homem e Deus de forma espiritual. Isaías 59 mostra para nós que são os nossos pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus. Tiago também fala que os pecados, ele traz para nós a consequência da morte. Então, quando nós temos Cristo e reconhecemos que Cristo trocou de lugar conosco, e essa é a figura da justificação na Bíblia, então nós temos acesso à vida eterna. Agora, o fato é que quando a gente está falando aqui sobre vida eterna e crer na pessoa de Jesus enquanto aquele que nos dá o acesso à vida eterna, como ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Nós vamos entender que a ressurreição, portanto, ela é aquilo que é a centralidade do cristianismo. Não tem como pensar em cristianismo ou como pensar em uma vida eterna com Deus se não aceitarmos que existe a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, ele trata exatamente sobre isso. Se não há uma ressurreição, se Cristo não ressurgiu, se não houve a ressurreição de Cristo, logo a nossa pregação e a nossa fé é vã, não faz sentido. Então, como que a gente distingue, como é que a gente entende que a morte de Cristo é diferente de outras mortes, das mortes de uma forma geral? Como que podemos entender que a morte de Cristo foi de fato uma morte expiatória? A partir do momento da ressurreição. Porque, tudo bem, Jesus se fez maldito em nosso lugar, ele sofreu a morte através ali da crucificação, que era a pior condenação dada a um homem. Então, mesmo assim, quando a gente olha para a história da igreja, nós vamos ver que muitos homens morreram da mesma maneira, que foram crucificados. Inclusive no próprio evangelho, quando fala da crucificação de Cristo, fala dos presos ali ao seu lado, né? Dos ladrões ao seu lado. Como entender que a morte de Cristo, ela é uma morte expiatória e foi diferente de todas as mortes até então? Ela se torna diferente exatamente porque Cristo ressurgiu, porque Cristo, ele vivenciou a ressurreição e agora ele está à destra do Pai. Então, sem a ressurreição, o sentido e o significado do cristianismo, ele acabaria sendo ineficiente. O que traz a validade, a fé e a esperança do cristão é não só que a morte de Cristo aconteceu e aconteceu na cruz, mas o fato da ressurreição de Cristo é a preponderância dessa fé. Amém? Então, vamos entender, é bem importante que a gente entenda isso. Cristo, e Mateus capítulo 28 vai falar isso para nós, e esse é o cerne exatamente da Páscoa,
que vai trabalhar isso para nós, vai trazer esse aí entendimento, né? No domingo pela manhã, quando as mulheres foram ao túmulo, ali o ser celestial disse a elas, né, porque buscam entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, aleluias, glória a Deus por isso. Então, é essa a nossa fé. E aí hoje nós vamos então falar sobre o estado da morte eterna, nós vamos falar sobre a ressurreição e nós vamos falar sobre os juízos, ok? Então, vamos entender lá que quando se fala de morte eterna, nós estamos entrando num outro campo do conhecimento que é teológico, que vai ser sobre o que é chamado de a doutrina das últimas coisas. A escatologia, e escatologia, no caso de morte eterna, nós estamos falando de forma individual. Existe a escatologia geral, que vai falar sobre a Terra, sobre o planeta, sobre o cosmos, e a escatologia individual, que vai falar sobre o que acontece com a pessoa, especificamente, com cada um dos seres. Então, nós olhando para isso, nós vamos ter aí que quando esse ato acontece, quando que a morte eterna ela acontece? Nós vimos que a morte espiritual é ainda quando a pessoa está viva, respirando, caminhando, enfim, conduzindo a sua vida terrena, mas o fato dela não ter Jesus como Salvador conduz ela para a morte espiritual. Ela está em morte espiritual. Mas quando há uma cessação da vida física, então, se essa cessação da vida física acontece com alguém que não tem a Jesus como Senhor e Salvador, esta pessoa então está no estado da morte eterna. Ou seja, uma vez que a Bíblia nos ensina que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, então não tem nada, e a gente viu isso a respeito quando falamos aqui sobre a questão do estado intermediário, que uma vez que a pessoa morreu, vem depois disso o juízo. Nós vimos conceitos errados sobre o estado intermediário, falando a respeito do purgatório, da forma como a pessoa pode alcançar aí um perdão, uma restauração da sua condição diante de Deus. Não, tudo que nós temos que fazer é no estado aqui e agora. Então, cabe ao homem agora, enquanto ele pode decidir inclusive pela sua eternidade, por onde ele quer viver, onde ele quer passar a sua eternidade. Né? O estado da morte eterna, Tiago capítulo 5, versículo 20, vai dizer para nós assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Ou seja, não se trata simplesmente de uma existência, se trata de algo pós-existência física. Então, quando alguém fala do amor de Cristo e a pessoa se converte, a pessoa reconhece a graça de Cristo, reconhece ali o pecado, reconhece a questão da necessidade da salvação, e essa vida, ela passa, né, da morte para a vida, salva a vida, não física, mas espiritual daquela pessoa. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, como os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, fica aqui, por esses dois textos, já patenteados essa questão. Haverá uma morte eterna. Para quem? Para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia vai nos dar alguns textos que vai falar sobre morte eterna. Então, por exemplo, Apocalipse, capítulo 20, dos versos 13 ao 15, vai chamar isso de segunda morte. Chama a morte eterna de segunda morte. Em Judas, capítulo 7, em Mateus 18, versículo 8, em Mateus 25, 41, a morte eterna é chamada de fogo eterno. Em Mateus 25, 46,
a morte eterna é chamada de castigo eterno. Em Hebreus 6:25, ela é chamada de juízo eterno. Em 2 Tessalonicenses, desculpa. Primeiro capítulo, versículo 9, a morte eterna é chamada de destruição eterna. E em Marcos, capítulo 3, verso 29, é chamado de condenação eterna. Então, só para a gente resgatar aqui o entendimento, lembre-se que depois da morte física, a morte física faz separação entre a parte material e imaterial do homem, e este homem, então, o corpo vai ao pó e a alma volta para Deus. Há o estado intermediário, que é entre a morte física e a ressurreição. Esse estado intermediário é o estado já da morte do homem espiritual ou não, depende de como ele estava ali, se ele tinha Cristo é uma morte espiritual, se ele não tinha Cristo é a morte espiritual, se ele tinha Cristo, então ele está no estado de vida eterna, mas ainda não está vivenciando a vida eterna, ele está no estado intermediário. Aí, então, para o crente, esse estado intermediário, ele vai vivenciar diante de Deus, ali no chamado paraíso, que é aquele local onde Jesus, ali na cruz, ele fala para o ladrão, olha, lembra-te de mim, né? O ladrão diz a ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí, então, ele diz para aquele homem, estarás ainda hoje comigo no paraíso. Paz, bom dia, irmã Toninha, bom dia, Simone, sejam bem-vindas. Mas, para aquele que não tem Cristo, esse estado intermediário, aquele que morreu sem Cristo, o estado intermediário será vivido num lugar que é chamado de Hades. No Antigo Testamento, o Hades era chamado de Seol. Só que esse Seol ali no Antigo Testamento, e aqui é importante você prestar muita atenção sobre isso, porque depois há uma mudança nessa condição. O Seol, no Antigo Testamento, ele era dividido em duas partes. E é essa parte ali, quando Cristo está conversando com o rico e com o Lázaro ali, ele fala, né? O rico fala do Lázaro a esse respeito, que ele vê. Então, assim, no Seol existia, era dividido entre uma parte dos salvos e uma parte dos não salvos. Vamos usar essa expressão para ficar mais fácil. Então, existia a parte desses que morriam sem salvação, era chamada ali de Geena. Esse Geena era uma tipificação, era um termo emprestado do que é chamado lugar de perdição, ou ali no Vale de Inom, perto de Jerusalém, existia um lugar onde havia uma queima dos detritos, e esse lugar, essa queima nunca terminava. Então, o nome Geena veio emprestado desse lugar, que significa lugar de queimar, lugar de destruição. Essa parte dentro do Seol, onde os não salvos ficam, né, ali enquanto o Antigo Testamento, era chamado de Geena. E o lugar como um todo era chamado de Seol. Seol é um termo no hebraico. E esse termo significa ali que, então, os homens estariam ali, nesse lugar. Depois de Cristo, a palavra de Deus vai dizer para nós que Cristo, ele foi lá e resgatou os santos e levou para si num lugar chamado paraíso. Então, e ali o lugar onde era chamado de Geena, que estava dentro do Seol, agora é chamado então de Hades, tá bom? Então, Hades é um termo grego. Geena é um nome emprestado do lugar onde havia uma queima de detritos, ali no Vale de Inom. E o nome Seol é o que é chamado de lugar de perdição, tá? O nome Seol também é usado para sepultura. Por isso, lá no Antigo Testamento, quando falava de Seol, falava-se de sepultura, tá?
mas ele tinha essa divisão, dessa separação entre a parte onde havia o seio de Abraão, que era aqueles que criam em Deus, e também para o Geena, aqueles que não criam em Deus. Eu acredito que você deve ter compreendido. Se não, você manda aqui a sua pergunta e a gente tenta te ajudar com esse entendimento de uma forma melhor. Muito bem. Então, pensando nesse processo, e quando Cristo vem, a palavra do Senhor diz que Jesus levou o cativeiro e deu dons aos homens. Então, nesse processo, Jesus, ele resgatou essas vidas, ele foi até o seio da terra, e ele resgatou ali os santos para estar com ele no paraíso, tá? Então, isso tem um lastro bíblico, e isso está lá em Efésios capítulo 4, isso está também no Salmo 16, isso está em Mateus capítulo 12, então tem esse lastro bíblico para a gente estar fundamentando. Quando a gente fala que a morte eterna está dentro de um princípio, ou dentro de um estudo chamado escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a escatologia geral, como eu comentei aqui, ela vai falar sobre o estado geral de todas as coisas, sobre o planeta, sobre o cosmos, sobre as situações em geral. Mas o que fala da morte do homem especificamente, o que vai acontecer no pós-morte, inclusive, é a escatologia individual. Quando a gente olha para essa parte, e aí então eu quero abrir um parênteses dentro da nossa aula e dizer para você a posição da Igreja do Evangelho Quadrangular, de como nós, cristãos que servimos a Deus, através da Igreja do Evangelho Quadrangular, cremos na questão da escatologia, porque existem muitas frentes. E então, na posição escatológica a respeito da vinda de Cristo, nós vamos entender que nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas, e nós ainda somos dispensacionalistas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós cremos na volta de Jesus, né? O pré-milenista significa que nós vamos entender que Jesus volta antes do milênio, que nós vamos pensar como pré-tribulacionistas, que a volta de Jesus para buscar a sua igreja vem antes da tribulação. Então, pré-milenistas, ou seja, nós cremos que a volta de Jesus acontece antes do milênio, e é inclusive por isso que o milênio será estabelecido. O milênio será estabelecido depois da vinda de Jesus. Nós cremos de forma pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será tirada antes da tribulação. E nós cremos de forma dispensacionalista, ou seja, os períodos históricos são contados pelas dispensações. Então, à medida em que vai acontecendo as dispensações, que são os períodos das alianças ali com Deus, inclusive, então, por exemplo, existe a aliança, esse período em que nós vivemos é o chamado período da igreja, o período da graça. Já houve o do governo humano, já houve a dispensação em que era a dispensação da inocência do homem no Éden, e assim vai sendo dividida a história. Então, nós estamos vivendo num período chamado dispensação da graça, ou dispensação da igreja. Bom, então nós cremos desta maneira. É importante situar, porque existem outras maneiras de pensar, outras maneiras de olhar para a questão escatológica. E é importante posicionar isso para que não crie aí algumas dificuldades de entendimento de cada um de nós. Como cristãos, na forma como nós cremos, inclusive, essa segunda vinda de Cristo, ela vai se dar em duas etapas. Numa primeira etapa, é o arrebatamento da igreja, ou seja, a igreja vai de encontro com Jesus, e isso vai acontecer antes da tribulação. Por isso, pré-tribulacionistas. E vai acontecer uma segunda etapa dessa volta de Jesus,
que é quando todos os olhos verão, todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é Senhor. Mas isso vai acontecer depois, num outro momento, tá? Então, durante esse período, então a igreja é tirada e aí acontece a tribulação. Na tribulação também tem aí as suas divisões, mas isso é um assunto bastante escatológico que não faz parte do nosso assunto hoje, né? Que o nosso assunto é falar sobre a questão da morte e em especial hoje falando da morte eterna. Então, quando depois da tribulação, depois da segunda vinda de Jesus, depois disso nós vamos aí ter a questão das ressurreições. Quando essas ressurreições vão acontecer? A ressurreição, vamos falar dos caráteres da ressurreição. A ressurreição será universal, mas não quer dizer que vai ser ao mesmo tempo, como a gente já comentou aqui. Um outro fator é saber que todas as religiões, ou quase todas as religiões, falam sobre isso, né? Pregam a imortalidade da alma. Cada uma delas vão ter aí a sua maneira. E na semana passada, quando nós falamos a respeito do estado intermediário, nós vimos algumas dessas questões, inclusive. Então, se você não assistiu essa aula, rebusca lá. Está disponível aí no histórico, né, das publicações do Face e também no YouTube, para que você possa estar assistindo. E as ressurreições, elas são ensinadas tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então, como elas são ensinadas? Elas são ensinadas por afirmação, são ensinadas por meio de profecia e são ensinadas ainda por meio de tipologia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quer ver? Vamos lá. Por afirmação, nós temos, por exemplo, Jó afirmando que ele ainda verá a Deus após a sua morte. Ele diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim irá se levantar sobre a terra. Isso está em Jó, capítulo 19, versículo 25 até o 27. E depois de consumida a minha carne, eu o verei por mim mesmo e os meus olhos o contemplarão. Então, ali, nós já estamos vendo o próprio Jó, no Antigo Testamento, falando sobre isso. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Lê, bom dia, Rosiane, paz seja convosco. Então, a gente já tem esse entendimento da ressurreição ali, por afirmação, Jó trazendo essa afirmação. Tá? No Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15, aliás, é o grande capítulo da Bíblia no Novo Testamento que fala sobre ressurreição, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 e 43, vai trazer essa afirmação para nós. Por afirmação, portanto, é a primeira evidência sobre a ressurreição. A segunda evidência sobre ressurreição na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ter pelo aspecto da natureza profecia. E aí, então, quando a gente fala de profecia, nós vamos ter Isaías 26, 19, nós vamos ter Oséias capítulo 13, lá no Antigo Testamento, falando sobre isso, no verso 14, e no Novo Testamento, de novo, 1 Coríntios capítulo 15, vai falar sobre isso. Então, tanto por afirmação, a Bíblia vai trazer essa existência, essa fundamentação sobre a existência da ressurreição, por afirmação, por profecia e por tipologia. Por tipologia, eu vou citar uma só, mas existem mais. Por tipologia, nós temos a questão do Jonas. Lembra do Jonas, o profeta Jonas, no ventre do grande peixe? Jonas, capítulo 2, vai falar dele ali, que ele passa 3 dias e 3 noites ali dentro do ventre do grande peixe. E essa é uma tipologia da morte e ressurreição. Quando a gente vai para o capítulo 12 de Mateus, Jesus, ele cita isso. Então, é algo maravilhoso estudar a esse respeito e a gente entender que lá, quando o profeta Jonas estava falando a esse respeito, depois Jesus traz esse termo, essa palavra, e a gente consegue linkar isso, entendendo aí sobre a tipologia da morte e ressurreição. Então,
elas são ensinadas, a ressurreição é ensinada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, por afirmação, por profecia e por tipologia. Tá? É importante a gente saber que existem esses fatores, porque existem algumas pessoas, algumas religiões que falam sobre a ressurreição de uma forma um pouco distorcida, mas é importante a gente entender que a Bíblia afirma que a ressurreição existe. Por isso, quando lá em 1 Coríntios, a colocação de Paulo para aquela igreja, e portanto para os nossos tempos também, ele fala assim, olha, como assim alguns de vocês pregam que não existe ressurreição? Nós pregamos a ressurreição. E se a ressurreição ela não existe, se os mortos não ressuscitarão, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Né? É vã a nossa pregação. Não faz sentido, o evangelho não tem sentido se isso não aconteceu. Né? Que diferença há entre esta e qualquer outra religião ou entre esta e qualquer outra situação? E aí cabe aqui, eu vou fazer um parênteses, porque vem num outro momento que nós vamos trabalhar isso, é sobre a questão da personificação da morte. Né? Nós temos alguns termos que nós ouvimos frequentemente, que é anjo da morte, espírito de morte. Então, como que é essa questão de anjo da morte e espírito da morte? Isso é sobre a personificação, mas vai ficar para um outro momento, uma outra aula, tá? Vamos falar da ressurreição, então, dos justos. Como que isso vai ser? Então, após a morte física, após a separação da parte material e imaterial, há aí a questão do estado intermediário, aí vem aquele processo escatológico que eu falei para vocês, onde a igreja é tirada, é vivenciado aí a tribulação, depois acontece a segunda vinda de Cristo, acontece também o milênio, e dentro desses períodos aí vão haver a questão da ressurreição. A ressurreição dos salvos em Cristo Jesus, ela vai acontecer no momento em que a igreja for chamada para a presença do Senhor. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, vai falar sobre isso. Tá? É chamada, inclusive, essa ressurreição dos crentes, é chamada de primeira ressurreição. E lá no Apocalipse, capítulo 20, também vai tratar sobre isso. Nós vamos ler aqui, então, 1 Tessalonicenses, e depois nós vamos ler Apocalipse, onde ele vai falar sobre isso para nós. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer para nós assim: e uma vez lida a epístola perante vós providenciais, acho que não, estou lendo o capítulo errado, desculpa, estou lendo Colossenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor nos é dada a palavra da ordem, ouvida da voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com esta palavra. Ou seja, quando aqui ele fala assim, olha, não quero que sejam ignorantes a esse respeito. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estão vivos em Cristo, isso na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, né? Então, é a primeira fase da vinda de Cristo, da volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, quando a igreja for arrebatada. Então, primeiro os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois aqueles que estão vivos em Cristo serão levados para ele, ok? E ali estarão com ele. Para quê? Nesse momento, quando haverá essa fase da igreja, nós vamos estar lá em Cristo, aí haverá ali as bodas do Cordeiro, e haverão ali também o tribunal do galardão da igreja.
É importante que a igreja entenda isso. Haverão ali o galardão para a igreja. Então, em Apocalipse, vai dizer assim para a gente, Apocalipse 20, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas sacerdotes, não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, este arrebatamento da igreja e esta ressurreição dos santos, dos salvos em Cristo, é chamada de primeira ressurreição. Esta parte, ela ainda tem uma divisão, que é chamado, e assim, primeiro, quem são estes que vão estar ali nessa ressurreição, a primeira ressurreição? Tem direito ou tem acesso na primeira ressurreição? A primeira ressurreição acontece com as primícias, tem a colheita geral e o rabisco da colheita. Então, a primícia é Cristo, que foi o primeiro a ressurgir, e ainda cabe uma observação aqui muito importante. Quando a gente lê João, por exemplo, no capítulo de número 12, quando nós lemos os textos do Evangelho a respeito da ressurreição de Cristo, existe ali a informação também de que, juntamente quando Cristo ele ressuscitam os santos. Muitas pessoas, o texto bíblico vai dizer para nós, que muitos ressuscitam também. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. E aí, quando esse texto diz, a palavra ressurreição usada para Cristo, ali no grego, ela é anastasis, que vai significar ressurreição para a eternidade, ressurreição espiritual, ok? Os demais que ressuscitam também ali, o termo grego utilizado já é um outro. O termo grego utilizado ali é egeiro. Egeiro vai falar da ressurreição, mas não da forma espiritual. Vai falar de tornar a viver. Assim, esse termo também é o mesmo que foi usado para o Lázaro. Lembra do Lázaro? Então, Lázaro morreu e foi ressurreto ao 4º dia. Jesus foi lá e trouxe ele de volta à vida. O termo usado ali para a ressurreição de Lázaro era egeiro. É o mesmo que é usado, nesse caso aí, quando fala da ressurreição de Jesus e daqueles homens que vivem novamente, que é trazido de volta, que voltam para a existência. Então, o termo usado ali é o egeiro, para eles. Para Cristo é o anatasis, que é a questão da existência espiritual. É importante a gente fazer essa diferença. Há teólogos que defendem que estas pessoas que ressurgiram com Cristo também foram elevadas juntamente com Cristo. Mas o entendimento que se tem usando ali a exegese da palavra no grego não é essa. É importante a gente ressaltar isso. Cristo é a primícia dos que dormem, diz a Bíblia. Então, Cristo ressurgiu primeiro. E aí, depois vem a colheita geral, ou seja, a igreja que é arrebatada e que ali vai estar diante do Senhor, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15. E ainda depois virão o que é chamado rabisco da colheita. Rabisco da colheita é um nome estranho, né? A gente fala assim, rabisco da colheita. Essa figura do rabisco da colheita, a gente vai encontrar ali na história de Noemi, de Ruth, quando ela vem, né, colhendo ali aquilo que sobra. Lembra da história? Onde a moça vem, colhe o que sobra, e até o Boaz fala assim, olha, deixe com que fiquem espigas pelo caminho, para que depois venham a ser colhidas. Então, esse rabisco da colheita é a última fase, a última parte da colheita. E esse rabisco da colheita, de acordo com Apocalipse, capítulo de número 7, vão dizer ali que são aqueles que ressuscitarão antes do milênio, são os salvos da tribulação, são as 2 testemunhas, são os salvos no período milenar. Então, é o rabisco da colheita, ou seja, sabe a repescagem que a gente fala? É uma repescagem, né? Então, aquilo que sobrou e que de fato teve uma vida ali
de aceitação e de vivência segundo o padrão de Deus, mas que foi após o arrebatamento da igreja. Tá? Então vem esse rabisco da colheita. Isso a gente está falando de ressurreição dos salvos, dos cristãos, dos homens em Cristo. E dos ímpios, como será a ressurreição? A palavra de Deus vai dizer para nós, ali em Apocalipse 20, eu vou abrir aqui o texto para nós lermos. Apocalipse 20 vai dizer para nós que aqueles que não são salvos, estes estão então agora em condenação eterna. Aí sim, a morte eterna. Se no passado, enquanto no corpo, não tendo Cristo como Jesus, estavam em morte espiritual, uma vez que morreram fisicamente e morreram sem Cristo, agora estarão com a questão de uma morte eterna. E aí Apocalipse 20, versículo de número 11, diz assim: E vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago do fogo. Então, essa é a morte eterna, para aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, não foram achados ali no livro da vida. E entenda, observe que no texto que nós lemos, ele fala do julgamento do trono branco, que é o que vai acontecer depois, né? A morte, essa segunda morte, resultará, então, numa condenação eterna. É chamada de segunda morte, ou a morte para condenação eterna. E aí, depois disso, então, virão os juízos. Quais juízos? Aqueles que estão salvos em Cristo, estes viverão um outro juízo, o tribunal de Cristo, que é o Bema, que esse tribunal que nós já comentamos há pouco, é onde acontecerá o galardão. Então, a igreja é arrebatada, né? Lembra que a gente falou desse processo? A igreja é arrebatada, aqueles que estão mortos, que já houve uma separação da parte física e imaterial, parte material e imaterial, que estão mortos em Cristo, que estão no estado intermediário, estes ressurgirão primeiro, e também aqueles que estão em Cristo vão ser levados para Cristo, haverá aí o arrebatamento, e todos viverão aí, todos que estão em Cristo, viverão a bodas do Cordeiro e o tribunal Bema, que é o tribunal de Cristo, para recebimento do galardão. E aqueles que não têm Cristo, aqueles que morreram sem Cristo após o milênio, somente após o milênio, ressuscitarão para serem julgados diante do tribunal que é chamado do trono branco. E aí, então, esse é o tribunal da condenação eterna. E ali, então, entre um e outro também existe o julgamento de Israel, o julgamento dos gentios, o julgamento das duas bestas, que é o falso profeta e o anticristo, o julgamento dos anjos, o julgamento de Satanás e o julgamento final, que é dos homens. E depois disso, o que vai acontecer? Aí a escatologia, né, de uma forma geral, depois disso é que vem a criação dos novos céus, nova terra, e ali aqueles que estão em Cristo conhecerão plenamente a Jesus e terão pleno conhecimento e também plena comunhão com Cristo. Mas tem uma coisa interessante que eu quero aqui frisar a respeito disso. Nesse processo de ressurreição do homem, como vai ser isso? A questão do corpo, por exemplo. A Bíblia vai dizer para nós que aqueles que estão em Cristo, quando ressurretos, receberão ali o que é chamado de corpo incorruptível, né? 1 Coríntios, capítulo 15, então, é o que trata muito desse nosso tema, e ele vai falar que aqueles que estão ressurretos em Cristo receberão um corpo imortal, incorruptível, celestial, poderoso e glorioso.
Então, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai tratar isso de uma forma muito bonita. É importante que você esteja aí anotando os textos e depois você possa estudar isso, né, devagarzinho, com bastante tempo, para você trazer esse entendimento para o seu coração. É bem bacana isso, de entender que aqueles que estão em Cristo vão ressurgir, assim como Cristo, e é o que nós vemos na sequência, né, da Páscoa, no dia de Páscoa, como celebramos hoje a Páscoa, Jesus, ele ressurge ao terceiro dia. Ali no jardim, as mulheres têm esse encontro com ela, mas elas nem reconhecem o corpo. Uma acha que ele é o jardineiro, né, e só reconhece ele por conta da forma como ele fala, quando ele chama ela de Maria, e pelo tom que ele usa, e a expressão ali usada, né, a Bíblia fala Maria, mas ele chama ela da maneira como ele falava antes. E a gente tem também uma outra passagem ali em Lucas, e eu gosto muito desse texto, quando os homens estão ali no caminho, e Jesus se coloca ao lado deles e caminha com eles. E eles contam, né, para Jesus, mas falam, né, e até perguntam, onde é que você estava aqui? O único que não está sabendo do que aconteceu por aqui, por esses dias. E Jesus, na verdade, fala para ele, começando ali por Moisés, começando do Antigo Testamento, ele fala sobre os profetas, ele fala sobre a lei, sobre os profetas, sobre os salmos, e ele conta toda a história para aqueles homens. Então, é maravilhoso, ou seja, ele tinha um corpo. Outras passagens vão dizer para nós que Jesus aparece depois aos discípulos, né, a ponto de Tomé poder tocá-lo. Existia um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que era um corpo poderoso, um corpo celestial, um corpo diferente, um corpo não como este que temos. Mas por que tem que ter o corpo? Por que o corpo? Né? E o que acontece no caso dos não salvos? O corpo, porque o homem recebe, porque vamos pensar, gente, olha lá, vamos raciocinar aqui. Já tivemos, né, nós vemos a existência, temos um corpo, uma alma e um espírito, a gente falou disso na primeira aula. O corpo físico morre, a alma e espírito voltam para Deus. Se está em Cristo, então vai viver futuramente essa ressurreição. Se está vivo, vai viver a ressurreição, que está em Cristo. Mas, por que, e o corpo, né, não é o caso, mas por que receberemos um corpo? Porque nós somos seres completos, né, a completude do homem. Então, o corpo, ele existe, não há como dizer ou como falar sobre existência se não tiver corpo. A existência está ligada ao corpo. Então, por isso, os salvos vão receber um corpo glorificado. E é através desse corpo que eles estarão perante o Senhor, que glorificarão, que louvarão, que receberão os galardões. Então, o corpo incorruptível, um corpo imortal, o corpo celestial, poderoso, glorioso, também é com este que a igreja no futuro estará reinando com Cristo. Tá bom? Então, é por isso que haverá o corpo, esse corpo glorioso que a Bíblia nos fala. Não é como o corpo que hoje nós usamos, que nós habitamos, que é fadado, né, é biológico, como a gente já viu lá na primeira aula. É o corpo da vida bios. Não, esse é o corpo da vida zoe. Então, é o corpo glorioso, incorruptível, celestial, poderoso, celestial, maravilhoso, que nós vamos vivenciar. Então, essa é a esperança do cristão. Porque quando em Cristo, nós teremos acesso à vida eterna, acesso àquilo que Deus tem preparado, acesso a estar em plena comunhão, em pleno conhecimento de todas as coisas, mas através da pessoa de Jesus. O que vai acontecer com os ímpios, então? O ímpio também vai receber esse corpo? Não, eles não vão receber um corpo glorioso, não vão receber um corpo celestial, um corpo incorruptível. Né? A Bíblia, na verdade, ela fala que os ímpios serão destruídos completamente, mas que ali, então, a sua existência, ou o que, no caso do seu espírito, eles estarão em perdição completa e em destruição completa. Mateus 10, 28 e 2 Tessalonicenses 1,
versículo 8 e 9, vai falar de uma perdição completa. Então, esse corpo incorruptível, esse corpo glorioso é para os santos, é para os servos do Senhor. Estes receberão completamente. Tá? Agora, aqueles que morrem sem Cristo, aqueles que estão vivenciando a segunda morte, que vivenciarão, né? Estão vivendo? Não, ainda não. Agora, nesse momento, aqueles que já morreram sem Cristo estão no que é chamado Hades. Então, aqueles que morrerem sem Cristo, estes estarão ali vivenciando depois uma condenação eterna, que é o tormento eterno. E aí, então, é uma outra questão. Depois, até estarão ali nesse processo aguardando o juízo final, o juízo do trono branco, e estarão em condenação eterna. É importante saber que o corpo incorruptível é somente para os que estão em Cristo Jesus, somente para aqueles que servem a Deus. Então, esse corpo será transformado. No texto que lemos, nós vimos aí a questão de que isso vai acontecer em processos. E isso é muito interessante de aprender e de entender, porque é algo maravilhoso e especial para nós. Hoje, o que nós estamos vivenciando, o dia de hoje? Hoje nós estamos celebrando mais uma vez a Páscoa. E como foi comentado aqui, né, a palavra do Senhor vai dizer para nós, lá em Mateus capítulo 28, que ali os anjos disseram, né? Um anjo disse, dirigindo-se às mulheres, não tenham medo. Vocês estão procurando a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Então, por conta dessa ressurreição de Cristo, nós podemos ter esperança. Jesus venceu a morte. Por que Jesus venceu a morte? Porque ele não pecou. Como homem, ele morreu biologicamente, mas por não ter pecado, ele venceu a morte. O salário do pecado é a morte. Como ele não tinha pecado, a morte não pôde retê-lo. Ele ressuscitou. E com isso, ele se tornou primícia da ressurreição, o primeiro. E todos aqueles que tiveram ali os seus pecados substituídos, levados, né, através da pessoa de Jesus, esses então têm a vida eterna, porque creem em Cristo Jesus como Filho de Deus, como aquele que trocou de lugar consigo para que pudesse estar vivenciando a sua vida, ou seja, Jesus viveu a nossa morte para que nós tenhamos a possibilidade, a oportunidade de viver a vida eterna. Por isso nós celebramos, nós comemoramos a morte e a ressurreição, principalmente de Jesus, porque ele trocou de lugar comigo e com você. E nessa troca, de acordo com o que Isaías, capítulo 53, também nos ensina, ele levou sobre si toda a condenação, levou sobre si todos os pecados de toda a humanidade. E aí todo o processo ali no Éden vai mostrar, no Getsemane, perdão, vai mostrar sobre isso, e toda a sua história vai contar sobre isso. Os evangelhos relatam a esse respeito, né? E ali no Getsemane, na noite em que ele foi preso ali, né, de quinta para sexta-feira, para que então ele fosse depois na sexta julgado, condenado e também crucificado. Nesse processo, ele vivenciou todas as dores da condenação a qual nós estávamos sujeitos. Nós podemos dar glórias a Deus e sermos muito gratos pela esperança viva que temos na pessoa de Jesus, nessa substituição que um dia redundará para nós em vida eterna e vida plena de comunhão com o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é simplesmente especial. Então, que você não viva mais um medo da morte, uma preocupação com isso, mas que você tenha a certeza e a segurança de que quando essa casa terrestre, esse tabernáculo terrestre se desfizer, você tem da parte de Deus um edifício lindo, glorioso, poderoso, especial, no qual você viverá, habitará diante de Deus de maneira eterna.
E lá diz a palavra do Senhor que não haverá choro, não haverá dores, nem o sol nos molestará. E isso é muito especial, né? Não haverá nada que traga para nós qualquer tipo de dor, mas será algo muito especial. Então, quando nós pensamos sobre isso, vamos entender que a morte física, ela põe fim ao primeiro ou a um capítulo da nossa vida. Abre para nós os portões para uma nova jornada, para uma nova fase, uma nova etapa, ok? Na nossa próxima aula, eu quero falar com vocês a respeito da personificação da morte. Nós vamos falar sobre anjo da morte, espírito de morte. Nós lemos aqui em Apocalipse que a morte entregou. O que significa isso, afinal? Se a morte não é um estado? Então, vamos falar sobre essas figuras que a Bíblia também traz com o nome morte, para que a gente possa compreender de uma forma bastante abrangente. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje e eu quero agradecer você pela companhia nesta manhã. Desejo que você tenha uma feliz Páscoa junto com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Graças a Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua presença e que maravilha, Senhor, poder falar do Teu amor. Sou grata pela feliz oportunidade que o Senhor me concede. Sou grata por aqueles que estão comigo agora aqui, e também, Senhor, com aqueles que ainda estarão assistindo, que a Tua palavra possa falar aos corações de uma forma profunda e especial, dando-lhe, Senhor, a segurança de uma vida eterna no Senhor. E que se por qualquer razão ainda não o tem, Senhor, como Senhor e Salvador, que esta palavra também seja, Deus querido, uma razão para que eles possam escolher servir, e que o amor e a esperança e a fé possam adentrar esses corações e desejarem, Senhor, a vida eterna, desejarem vivenciar a vida eterna com o Senhor, por meio da aceitação de Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador para suas vidas. Meu Deus, é no nome de Jesus que nessa manhã eu quero te agradecer, porque nós podemos estar celebrando a Páscoa, esta celebração, Senhor, que é tão importante em muitas culturas. É muito importante, Senhor, para todos aqueles que creem no seu nome. É a celebração, Senhor, que faz a diferença, porque ela é a centralidade da espiritualidade em Cristo Jesus, é a centralidade do cristianismo. Senhor querido, sabemos que ela é ali desde o Antigo Testamento, a tipificação da libertação do jugo a que estávamos sujeitos. Mas que agora então, Senhor, através da Tua graça, da bondade, da conquista do Senhor lá na cruz do Calvário e também sobre a morte, onde o Senhor venceu o aguilhão da morte, nós podemos ter paz e esperança. É no nome de Jesus que eu assim oro, já agradecida por este Teu amor bondoso, maravilhoso e eterno. No nome de Jesus, assim oramos e já agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amados, Deus abençoe. No nome de Jesus, um ótimo domingo, uma feliz Páscoa. Lembre-se, à noite nós temos a Santa Ceia do Senhor. Ela será celebrada somente online, em detrimento desse momento no qual nós estamos vivendo, onde muitas vidas estão vivenciando o luto. E é até por essa razão que nós tomamos a decisão de falar um pouco sobre a morte. Mas a ceia de hoje ela vai acontecer às 18 horas, Igreja do Jardim dos Oliveiras, IEQ Jardim dos Oliveiras. Ceia online às 18 horas. Agora, até às 10h30, estarão sendo distribuídas ainda as ceias, os kits. Se você não pegou a sua ceia, passa lá na igreja até às 10h30, pega a sua ceia, porque à noite nós vamos tomá-la juntos, online, em nome de Jesus. Amém? E na próxima semana, então, conforme for sendo liberados aí para que possamos estar reunidos novamente no templo, assim nós faremos, para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Um beijo e até a noite no próximo culto, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe.